Oi pessoal, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai ver uma coisa que é bastante curiosa, que é o comportamento magnético da matéria. Ou seja, por que alguns materiais são atraídos por um ímã, por que alguns materiais são até levemente repelidos, outros não fazem nada. Então, e o que um ímã tem diferente de um material que não é um ímã? Ou seja, por que algumas coisas são magnetizadas e outras não, né? Então lembra que o magnetismo não é eletricidade, então um ímã não é eletricamente carregado, ele é magnetizado. Então a gente vai ver o que isso significa e como que isso é diferente da eletricidade. Então, lembrando que na aula passada a gente falou sobre os dipolos magnéticos, né? Então as fontes de campo magnético são sempre dipolares, então a gente vai partir daí para a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que as fontes de campo magnético são dipolares. Então, pessoal, diferentes materiais se comportam de diferentes formas, né, do ponto de vista do magnetismo. Então, o aço, o clipezinho em geral feito de aço, né, aço, ferro, cobre, a água, o alumínio, diferentes materiais vão ter diferentes reações ao magnetismo, diferentes reações ao campo magnético. E aí a resposta disso, se eu estou falando de diferentes materiais, eu vou procurar a resposta do porquê disso lá na estrutura da matéria. Então, é entender do ponto de vista atômico, do ponto de vista de um átomo, da molécula, das partículas, o porquê que algumas coisas atraem, outras não, um ímã, um não ímã e assim por diante, tá? Então, pessoal, se vocês pegarem a primeira aula de magnetismo, vocês vão ver que eu comentei com vocês que as fontes magnéticas que a gente conhece, elas podem vir de duas origens. Elas vêm ou de carga elétrica em movimento, que gera campo magnético no entorno, ou então na própria estrutura da matéria. Ou seja, algumas partículas, não todas, mas algumas partículas se comportam como pequenos ímãs. Elas têm a propriedade de possuírem, então, o famoso momento de dipolo magnético, que é o que a gente viu na aula passada, que caracteriza a fonte, a intensidade da fonte de campo magnético, tá? Então, uma partículazinha, lógico que eu não quero dizer aqui que todas as partículas são bolinhas, no âmbito da física quântica é um pouco diferente, mas eu vou manter o desenhozinho para brincar aqui, para vocês entenderem a lógica da coisa. Então é como se as partículas se comportassem como pequenos ímãzinhos, ou seja, elas têm um momento de dipolo, então elas se comportam como um pequeno polo norte e um pequeno polo sul e geram, portanto, o magnetismo de um ímã e assim vai. Tá? É a soma desses efeitos na realidade das partículas aí que gera o magnetismo de um ímã. Então, pessoal, a estrutura da matéria é a resposta. Algumas partículas se comportam então como pequenos ímãs, funcionando, então, possuindo, né, um momento de dipolo magnético. Tá? E aí o efeito combinado, como eu acabei de falar, dos momentos magnéticos das partículas, é que vai gerar momentos magnéticos resultantes para um átomo, uma molécula, uma liga metálica, né, e assim por diante. Então, dependendo desse resultado, o material terá um comportamento magnético distinto, tá bom? Então, pessoal, a gente diz o seguinte, olha, na estrutura da matéria, a gente precisa diferenciar, agora quando a gente vai começar a olhar no ponto de vista micro, né, três momentos magnéticos. O momento magnético permanente, o momento magnético induzido e o momento magnético total. Então, fiquem ligados, porque nas próximas aulas a gente vai precisar retomar essa discussão, tá? O momento magnético permanente, gente, ele é originado pela soma vetorial, porque o momento magnético é vetorial, uma grandeza vetorial, tá? Então, a soma vetorial dos momentos magnéticos das partículas que compõem um átomo, ou uma molécula ou uma liga. Então, o elemento, né, o menor elemento do material, seja um átomo, seja uma molécula ou uma liga, se for um composto, aí, o menor elemento desse material é feito por partículas, tudo bem? E essas partículas têm momento magnético, algumas delas. No caso da estrutura da matéria, os elétrons têm, os prótons têm, etc. Tá? Então, essas partículas funcionam com possuem momento magnético. E aí, gente, o efeito combinado nessa molécula, o efeito combinado nesse átomo, nessa liga, é que vai dar o momento magnético permanente. Então, ele é a soma vetorial, a soma de todos os momentos magnéticos das partículas que tem ali, levando em conta a orientação, porque é uma questão vetorial. Então, você leva em conta a direção e sentido de todos os momentos magnéticos das partículas, tá? E cada partícula, fica um comentário em off, que a gente não vai entrar nesse detalhe aqui em Física 3, mas cada partícula pode até contribuir com mais de um termo de momento magnético.
Ela pode ter um momento magnético de spin, que é uma propriedade dela, e ela pode ter um momento magnético orbital, como por exemplo os elétrons têm momento magnético orbital associado ao orbital mesmo, onde ele está no entorno do núcleo, tá? Não é bem... cuidar com o elétron viajando como uma bolinha em torno do núcleo, esse modelo atômico já está superado, tá? Mas a ideia de momento magnético orbital permanece. Então, cada partícula pode até eventualmente contribuir com mais de um termo. Mas não interessa isso aqui, o que interessa é o seguinte, repito, se um átomo, ou molécula, ou a liga, a soma vetorial dos momentos magnéticos daquelas partículas que constituem esse elemento fundamental do material, essa unidade fundamental do material, se a soma vetorial for diferente de zero, então aquele átomo, aquela molécula ou aquela liga vão possuir momento magnético permanente, μr, tá certo? E se a soma vetorial der zero, aquele material não possui momento magnético permanente. E o comportamento desse material, o comportamento dessa estrutura, se eu coloco na presença de um campo externo, lembra da aula passada, um dipolo magnético na presença de campo externo, ele tende a se alinhar com o campo magnético. Então, os momentos permanentes na estrutura da matéria, eles tendem a se alinhar se eles forem colocados na presença de um campo externo. Ok. Segundo momento magnético que me interessa é chamado momento magnético induzido. Pessoal, o próprio nome já diz. O momento magnético induzido é um momento magnético que surge na estrutura da matéria, tá? Somente na presença de um campo externo. E ele sempre vai surgir de forma antiparalela, ao contrário do campo externo. Isso tem a ver com a lei de Lenz do eletromagnetismo. A gente não vai tratar aqui, tá? Mas eu já estou adiantando para vocês. Vocês têm que saber que todo material, todos os materiais, se eu colocar na presença de campo externo, ele vai fazer surgir um momento magnético induzido na estrutura da matéria. E sempre contrário ao campo externo, tá? E, gente, isso é independente se o material tem momento permanente ou não. Isso aqui é separado. O momento induzido surge sempre em todos os materiais. Ok? Independente se ele tem momento permanente ou não. Mas assim, ó, em geral, os momentos magnéticos induzidos, eles são muito fraquinhos, pouco intensos. Eles são cerca de 10.000 vezes menos intensos que os momentos permanentes. Então, por que eu estou dizendo isso? Em geral, quando o material tem momento permanente, que é a soma vetorial dos momentos das partículas dá diferente de zero, os momentos induzidos passam a ser desprezíveis. Eu não preciso levar em conta, porque os permanentes vão dominar, tá? Mas existe, os induzidos existem. Então, repito, existem em todos os materiais, inclusive nos que têm momentos permanentes, tá? E aí o comportamento dos induzidos, então, é sempre de forma antiparalela. Ele sempre vai surgir contrário ao campo externo. Não vou contar o segredo da ópera aqui, isso aqui tem a ver com lei de Lenz. Se vocês um dia forem se aprofundar, vocês vão ver o porquê que isso aqui ocorre. E aí, se o objeto tem momentos permanentes ou momentos induzidos, o momento magnético total é a soma, de novo, vetorial. Mas cuidado, não é a soma vetorial das partículas agora. É aí que tem que estar ligada a diferença. O momento magnético total do corpo é a soma vetorial dos momentos magnéticos do corpo como um todo. Tá? E não só dos átomos ou das moléculas. Tá? Dos átomos e das moléculas são os momentos permanentes, que é a soma vetorial dos momentos das partículas. Tá? Então, o momento magnético total do corpo é como se você fizesse um zoom out, ou seja, agora eu pego todos os momentos magnéticos permanentes ou induzidos, tanto faz, e faço a soma vetorial para o corpo inteiro. Tá? Então, é a soma vetorial macroscópica, vamos dizer assim, para o objeto inteiro. A soma de todos os momentos permanentes com a soma de todos os momentos induzidos. Se essa soma der diferente de zero, então o objeto tem momento magnético total. E aí, portanto, olha lá, a gente diz que ele finalmente está magnetizado. Pessoal, ponto de parada clássico aqui, se eu digo, se um material tem momento magnético permanente, ele está magnetizado. Aí você vai lá e diz sim. Não, pessoal, ele pode ter momento permanente, só que se os momentos permanentes forem todos bagunçados no material, todos aleatoriamente distribuídos, o momento magnético total do corpo pode dar zero, e aí ele não é magnetizado, tá? Então, saber se um objeto está magnetizado, um ímã, por exemplo, que é magnetizado, ele tem momento magnético total
diferente de zero. Agora, o meu corpo, minha mão aqui, não é magnetizado. Então, por mais que eu tenha algumas coisas que podem até ter algum momento magnético, mas o momento magnético total vai dar zero, tá? Então é assim que a gente usa. É esse cara que determina se um objeto está magnetizado ou não. Então, existe um conceito que a gente precisa entender também, que são os chamados domínios magnéticos, que são regiões até macroscópicas de um material em que todos os átomos ali, todas as moléculas, todas as unidades magnéticas, né, têm momento magnético alinhado, orientado na mesma direção e sentido. Então, uma região com alinhamento concordante dos momentos magnéticos é chamada de domínio magnético de um material. Aqui tem um exemplo hipotético, uma figurinha, tá? Então, vários domínios magnéticos, ó, onde todos os átomos e moléculas aí dentro desses domínios, bom, o nome é esse, né? Tem o alinhamento concordante. Então, eu posso usar uma setinha como se fosse representar o vetor momento magnético, tá? Que é na mesma direção e sentido para todo mundo que está dentro desse material aqui, tá? Então, vamos lá. Um ponto de verificação importante, ó. Gente, esse material, como eu tenho vetores aqui de momento magnético, significa que as unidades desse material têm momento permanente, tá? Porque senão não poderia ter momento magnético aqui. Agora, por outro lado, esses momentos permanentes, pode ver aqui na figurinha, cada domínio magnético, cada região, está com esses momentos permanentes apontando em direções aleatórias. Se eu somar vetorialmente todos esses momentos magnéticos do domínio magnético, vai dar zero, ou seja, o momento magnético total do corpo é zero e o momento permanente é diferente de zero. Então, só para diferenciar um pouco essas coisas, tá? Esse material aqui, por exemplo, então ele não está magnetizado, mas ele tem momentos magnéticos permanentes, só para você diferenciar bem essas coisas, tá? E o que eu acho mais legal é que dá para a gente visualizar isso aqui na prática com uma espectroscopia ou microscopia de força magnética, tá? A gente consegue visualizar esses momentos. Então, basicamente, é uma ponteira magnética que vai passando pela tua amostra e conforme ela vai sofrendo atração e repulsão pelos polos magnéticos, ali pelos momentos de dipolo magnético, isso gera um padrão de cores artificial, que pode ser desde o preto para o branco até do amarelo para o preto, tá? Então, a ponteira vai sofrendo força e a força que ela sofre vai gerar um padrão colorido artificialmente. Olha que legal! Então aqui tem uma escala de 20 micrômetros e a gente vê diferentes cores aqui na superfície, tá? Essas cores são artificiais, a amostra não é dessa cor. Então as cores diferentes, mais escuras, mais claras, isso aqui é uma escala de preto e branco, não uma escala de amarelo. Então uma escala de preto e branco que vão indicar domínios aqui, ó, domínios magnéticos, regiões onde o campo magnético é concordante, os momentos permanentes são todos concordantes, tá? Então cada região de cor diferente aqui são domínios magnéticos que são formados pelo conjunto dos momentos magnéticos orientados de forma concordante naquela região, tá? Isso aqui é de um disquete, ó. Isso aqui é uma microscopia de força magnética, MFM, para um disquete. Esse quadrado tem 40 microns por 40 microns, 40 por 40 micrômetros. E aí vocês veem direitinho os domínios magnéticos, a região clara, a região escura, região clara, escura, clara, escura. Então, numa escala de cores aqui de amarelo para o preto, são regiões de domínios magnéticos com orientações distintas, tá? E aqui também, ó, é uma microscopia de força magnética para um disco rígido de 3.2 GB e 30 GB, né? Então, vamos ver que as cores aqui estão bem mais próximas uns dos outros, os domínios magnéticos são menores e aqui os domínios magnéticos são maiores, tá? Isso aqui é um quadrado, pessoal, de 10 por 10 micrômetros, tá ok? Feito com microscopia de força magnética. Então, as diferentes cores são diferentes momentos magnéticos, são diferentes domínios magnéticos ali. Então, tá bom. Então, gente, entendido isso, agora a gente consegue entender bem como que os materiais se comportam e quais as classificações diferentes para o comportamento dos materiais. A gente começa com o chamado diamagnetismo. Ele é perceptível em materiais que não possuem momentos magnéticos permanentes, ou seja, ele não é um material magnetizado e nem mesmo tem momento magnético permanente, tá? O μr, que é a soma dos momentos magnéticos da estrutura da matéria, para cada átomo, para cada molécula, o μr é zero. Então ele não tem permanente, tá? Se ele não tem momento magnético permanente, o que vai acontecer na presença de um campo externo? É fácil de visualizar. Só vão surgir os momentos magnéticos induzidos, tá bom?
E surgem como? De forma antiparalela, a gente acabou de ver. Os induzidos sempre oposto ao campo magnético externo, tá? E aí, se vão surgir momentos induzidos, agora o meu material vai ter uma magnetização, tá? Porque daí a soma vetorial dos momentos induzidos para o total do objeto não vai mais dar zero, vai dar diferente de zero. Então, o momento magnético total é diferente de zero. O momento magnético permanente é zero, tá bom? E aí, se eu retiro o campo externo, o momento induzido some e aí o material retorna à condição inicial não magnetizado, ok? Quais são os materiais diamagnéticos? Todos. Todos os materiais são diamagnéticos. Por quê? Porque todos os materiais, em todos eles surgem os momentos induzidos de forma antiparalela na presença de um campo externo. Mas, no fim das contas, a gente acaba dizendo que são todos, mas na realidade a gente só consegue evidenciar o comportamento diamagnético naqueles corpos, né, naqueles materiais que não possuem momentos permanentes. Porque a gente viu que os permanentes são cerca de 10.000 vezes, né, mais intensos que os induzidos. Então, os diamagnéticos é para todos os materiais, só que só é evidente naqueles que não possuem momentos permanentes, tá bom? E aí, se eu botar um material diamagnético na presença de um campo magnético não uniforme, tá? Ele sofre uma fraca repulsão. Ele tende a ser jogado para as regiões de campo magnético menos intenso. Então, ele vai ser repelido por um campo magnético intenso. Tá certo? Isso é fraca repulsão para os diamagnéticos. Então vamos ver. Tem um material aqui, ó, veja, não tem as flechinhas de momento magnético. Se não tem as flechinhas, significa que ó, não possuem momentos magnéticos permanentes, tá? Não possuem domínios magnéticos, não tem nada disso. E, portanto, também não tem magnetização total do objeto. Então, o μr é zero, momentos permanentes não tem. O μ induzido é zero, porque não está na presença de um campo externo. E, portanto, o μ total, que é a soma de todos os momentos magnéticos do corpo inteiro, é zero também. Tá? Agora, coloco na presença de um campo externo. Ó. Opa, agora aparecem os vetorzinhos momento magnético. Tá bom? E todos antiparalelos ao campo externo. Por quê? Porque são só os momentos magnéticos induzidos que surgem aqui. Não tem momento permanente, tá? Então, eles são todos induzidos, todos antiparalelos aí ao B externo. E agora? Agora, se eu somar para o objeto inteiro o momento magnético total, não vai mais dar zero, porque eles estão se contribuindo todos na mesma direção e sentido. Tá bom? Então, agora eu tenho momento permanente zero, porque esse objeto aqui não tem, esse material não tem momento permanente. Momento induzido diferente de zero, porque surgiu aqui os induzidos na presença do campo externo. E o momento magnético total para o objeto, agora dá diferente de zero. A soma vetorial para o corpo inteiro vai dar diferente de zero. Tá bom? E aí, gente, tirei o campo externo, pronto. O induzido some, porque o induzido só surge na presença do campo externo. Então, se eu tirar o campo externo, surge, aliás, vai embora todos os momentos induzidos e o meu objeto volta para a condição inicial aqui, sem momento permanente, sem momento induzido e sem magnetização, tá? Sem momento magnético total. Aqui ele está magnetizado, tá? Aqui ele tem momento magnético total, então o objeto se magnetiza e é por isso que ele vai sofrer fraca repulsão. É como se ele formasse um ímã antiparalelo ao ímã que está atraindo ele, vamos dizer. Então por isso que ele sofre uma fraca repulsão, tá? Então aqui ele está magnetizado, aqui ele já não está e aqui ele já não está. O μ total é que tem a ver com a magnetização, lembra? Tá bom? Então, ó, aqui tem um exemplo que esse cara aqui é um supercondutor a baixa temperatura. Em geral, a gente conhece supercondutores que funcionam como supercondutores a baixa temperatura. E o que eu acho legal é que os supercondutores eles são diamagnetos perfeitos, ou seja, eles conseguem repelir habilmente e intensamente um campo magnético. Então eu boto aqui um ímãzinho, um ímã próximo aqui de um supercondutor, e o supercondutor repele de forma intensa, porque ele é um diamagneto perfeito, repele de forma intensa o campo magnético. E aí você tem uma coisa chamada levitação magnética, né? Então os supercondutores são muito usados para levitação magnética por se comportarem como diamagnéticos perfeitos, tá? Diamagneto perfeito, então os supercondutores. Beleza, além dos diamagnéticos, a gente tem os
paramagnéticos. Então, os paramagnéticos são para materiais que possuem momentos magnéticos permanentes. Ou seja, o μr agora, de cada átomo, cada molécula ou cada unidade da liga metálica, o momento magnético permanente é diferente de zero. Tem momento resultante ali nos elementos, tá? Só que eles são aleatoriamente distribuídos no material, ou seja, os domínios magnéticos são aleatórios. Então, o meu objeto não tem também magnetização total, tá? Mas ele tem momento magnético permanente. Se eu coloco na presença de campo externo, o que os momentos permanentes fazem? A gente acabou de ver, eles tendem a se alinhar com o campo externo. E aí, nesse grau de alinhamento que eles vão ganhar, a magnetização total vai ser diferente de zero. Então, o μ total do objeto agora é diferente de zero na presença, tá, de campo externo, e ele passa a ser magnetizado. Tudo bem? E se eu retiro o campo externo, o material volta a ficar aleatoriamente distribuídos os momentos permanentes e aí ele retorna à condição inicial não magnetizado. Na prática, um material paramagnético ele vai sofrer atração em um campo magnético não uniforme, tá? Então ele é atraído para as regiões de campo magnético mais intenso. Vamos lá? Então olha aqui, ó, agora já tem vetorzinho aqui, sem campo externo já tem esses vetorzinhos que são os domínios magnéticos. Então tem momento magnético permanente, tá? Esses aqui são os momentos permanentes. Então, momento resultante diferente de zero para os átomos, tá? Para as unidades, momento permanente é o μr, não confunda. Momento induzido zero, porque não tem campo magnético externo aqui, e momento magnético total zero, porque eles estão aleatoriamente distribuídos. Então, a soma vetorial desses momentos vai dar zero, tá bom? Ele não está magnetizado, é um material não magnetizado, μ total zero. Bota na presença de campo externo, os momentos permanentes tendem a se alinhar. Então, claro, o alinhamento nunca é perfeito, tá, gente? Existe efeito térmico, temperatura, agitação, mas enfim, o grau de alinhamento é melhor na presença de um campo externo do que sem o campo externo. Então, agora, o momento magnético total, se eu somar todos esses vetores aqui, não vai mais dar zero. Ou seja, o meu material se torna magnetizado, tá? Então ele tem momento permanente, ou seja, μr é diferente de zero, ele tem momento magnético total, ele está magnetizado, e ele também tem momentos induzidos, que são contrários ao campo externo, porque todo material tem. Aí você vai dizer, tá, professor, mas por que você não desenhou os momentos induzidos? Porque agora tem momento permanente, gente. E aí os induzidos, eles são cerca de 10.000 vezes menos intensos, então eu não preciso desenhar. Tá? Então no paramagnetismo eu não vou me preocupar com os momentos induzidos, eles eu vou considerar zero. Apesar de saber que não é zero, eu vou aproximar aí por zero. Tá bom? E aí, retirando o campo externo, devido ao efeito térmico, né, ele volta a se bagunçar completamente. Então, bagunçando de novo, ele perde a magnetização, o momento induzido vai embora e ele continua, né, com os momentos permanentes. Ele não perde os momentos permanentes, ele não perde, continua aqui. Só que o momento magnético total volta a ser zero. Tá? Então, esses são os paramagnéticos, que sofrem atração na presença de um campo não uniforme. Um exemplo está aqui, o aço aqui do clips, ele é paramagnético, então ele vai sofrer a atração na presença de um campo não uniforme, que é o campo do ímã, e fica grudadinho no ímã. E aqui uma curiosidade também, ó, aqui eu tenho um campo magnético não uniforme, o campo é intenso aqui, pouco intenso em volta, e eu jogo oxigênio líquido. O oxigênio líquido é paramagnético, então ele sofre atração, vai acabar ficando em volta aqui da região de campo magnético mais intenso. Então, mais uma curiosidade paramagnética aí para vocês, tá certo? Bom, e aí a gente tem ainda o ferromagnetismo, que funciona assim, ó. Os materiais eles já possuem momentos permanentes com algum grau de alinhamento espontâneo. Então, em geral, os materiais ferromagnéticos eles já têm algum alinhamento, tá, entre os domínios, que são momentos magnéticos permanentes. Então, ele já tem algum grau de alinhamento natural, espontâneo. Por que isso? Isso tem a ver com a energia do sistema. A gente não está tratando aqui, mas se as interações entre os momentos magnéticos vizinhos são grandes, eu posso ter algum grau de alinhamento aí espontâneo. Tá? Então, isso vai depender de material para material. Se você tiver algum grau de alinhamento espontâneo, teu material já é magnetizado, porque daí a soma total
não vai dar zero, né? Então ele é um material ferromagnético. Na presença de um campo externo, os momentos permanentes tendem a se alinhar com ele, mas ele já tem um certo alinhamento, né? Então, isso em geral aumenta o grau de alinhamento que já existia. E, portanto, aumenta a magnetização desse objeto, aumenta o Mi total, o momento magnético total. Retirando o campo externo, o material permanece com a sua magnetização. Talvez não inteira, quanto ele estava na situação anterior, né, na presença de um campo externo, então ele até pode perder um pouco do alinhamento, mas ele sustenta algum grau de alinhamento. Essa é a diferença do ferro magnético para o paramagnético. Tá? Então o ferro magnético sustenta algum grau de magnetização. Exceto se você aquecer esse cara acima de uma temperatura que varia de material para material, chamada de temperatura de Curie ou ponto Curie. Nesse caso, a agitação molecular, a energia térmica que você fornece para o material é suficiente para bagunçar todos os momentos permanentes. Então, acima dessa temperatura, o alinhamento espontâneo é perdido e torna o material paramagnético, tá bom? Abaixo dessa temperatura, quando ele vai resfriando, o ferro magnético consegue algum grau de alinhamento espontâneo dos domínios magnéticos. Então ele fica, né, espontaneamente magnetizado. Então olha lá, ó. Minha condição inicial é essa, tem algum grau de alinhamento espontâneo, tá? Não tem campo externo aqui nem nada, então tem algum grau de alinhamento espontâneo, ele tem momento permanente, tá aqui os momentos permanentes, não tem induzido, porque não botei na presença de campo externo, e o Mi total já é diferente de zero. Então esse cara já está espontaneamente magnetizado aqui, tá certo? Coloco na presença de campo externo, olha aqui, ó, agora melhora bastante o grau de alinhamento. Pode até não ser perfeito, tem algumas variações e tal, mas o grau de alinhamento aqui é maior que o grau de alinhamento aqui. Então aumentou o Mi total, ele continua magnetizado e de uma forma mais intensa do que ele estava aqui. Surgem os induzidos, que de novo eu vou desprezar, porque esse cara tem momento permanente, então o induzido quase não vai interferir em nada aqui, então eu vou desprezar, vou considerar zero. Então ele tem momento permanente, aumenta o grau de alinhamento na presença de campo externo, portanto tem Mi total, que é a soma de todos os Mis de cada unidade dos domínios magnéticos aqui. Tá? E se eu tiro o campo externo, então ele permanece magnetizado, ó. Tá? O Mi total não volta a zero, ele permanece com alguma magnetização, só perde o momento magnético induzido e, claro, continua com os momentos permanentes que ele não perdeu aqui. Tá bom? Então essa é a brincadeira dos momentos magnéticos totais. Esses são os ferromagnéticos, que em geral são os ímãs. Tá? Os ímãs eu baixo a temperatura, está na temperatura ambiente, eles têm algum grau de alinhamento magnético espontâneo. Então eles são materiais, né, ferromagnéticos. Os ímãs são feitos de ligas, aí, em geral ferromagnéticas, níquel, ferro, cromo, etc. Então são ligas que mantêm algum grau de alinhamento magnético, tá? São ferromagnéticos. E, gente, ainda existe uma curiosidade que são considerados aí tipos de ferromagnetismo, tipos de grandes graus de alinhamentos entre os momentos magnéticos, que é o ferrimagnetismo e o antiferromagnetismo. E a lógica está aqui no desenho, tá? Os materiais ferrimagnéticos, eles possuem momentos permanentes, só que os domínios vizinhos são sempre antiparalelos com intensidades diferentes. Tá ok? Então aqui na figurinha está mostrando isso, ó. Domínios vizinhos antiparalelos, só que um sentido domina em relação ao outro. Tá? E aí a soma total, o momento magnético total desse objeto inteiro aqui, não vai dar zero. Tá? Então esse cara é magnetizado, ele poderia ser um ímã, por exemplo. Tá? Um material ferrimagnético pode ser um ímã, porque o momento total é diferente de zero. Agora, um antiferro, ele também possui domínios vizinhos antiparalelos, como o ferri, tá ok? Só que são iguais em intensidades entre os vizinhos. Conclusão, o antiferro não tem momento magnético total. A soma total dos momentos magnéticos aqui vai dar zero, e aí esse material não pode ser um ímã, ele não está magnetizado. Tá bom? Então aqui tem momento permanente e tem momento magnético total. Isso aqui está magnetizado. Aqui tem momento permanente, mas não tem momento magnético total. Tá beleza?
Então, gente, com isso a gente viu aí os tipos de comportamento, como que essas coisas funcionam. Se você quiser mais exemplos, tá? Material diamagnético, paramagnético, ferro magnético, bota na internet aí ligas ferrimagnéticas, antiferro, tem infinitos exemplos. Bota aí no Google, dá para se divertir com um monte de exemplo que vai aparecer. E dá para brincar com aquelas imagens de microscopia de força atômica, você vai ver os domínios magnéticos também, caso você esteja curioso, tá? Então esses são os tipos de comportamento, em geral, diamagnético, paramagnético, ferromagnético. E aí, casos especiais, o ferri e o antiferro magnetismo, tá bom? Com isso a gente encerra então o nosso comportamento magnético da matéria. Nas próximas aulas a gente vai usar esses vetores, principalmente o μ total, para descrever matematicamente o magnetismo da matéria. Beleza? Então é isso, até a próxima, bons estudos aí para vocês.